Olá, seres quânticos, tudo bem? Então, quando vocês me veem assim, sem maquiagem, bem à vontade, então vocês já sabem que eu estou de folga em casa, não estou na loja. E eu gosto de estar assim. Hoje, ontem, né, eu tava conversando com meu namorado e com a irmã dele que tava aqui, que eles foram num velório, que o primo dele voltou pro plano espiritual, fez a passagem, e eles foram ontem pra lá, porque é uma cidade aqui perto de Dublin. E daí eu peguei e limpei toda a casa ontem. Daí hoje eu dormi com reprogramação mental e tudo mais, acordei bem cedinho, tomei meu café, fiz a minha meditação, aproveitei, já fiz minhas unhas, eu mesmo que faço. E fiquei assim, sabe, tirei hoje o dia pra mim. Sabe quando você tira o dia somente pra você? Daí veio até um rapaz da Romênia que está lá, nova internet. Eu conversei com ele um pouquinho, daí ele fez uma baguncinha, mas nada assim de tipo, oh meu Deus. É uma que deu, aproveitei, deu uma outra organizada na casa. E eu tirei o dia pra mim, eu fiquei, eu teve um momento assim que hoje o dia tá lindo, gente, tá lindo, tá sol, tá calor, tá maravilhoso o dia. E eu fiquei pensando assim, Centelha, faz quanto tempo que eu e você não estamos assim? Eu e você somente, só nós duas conversando, eu e você, tipo, escutando, eu e você conversando. Faz quanto tempo isso? E interessante que eu fiz o vídeo ali atrás, passado, que eu tava falando sobre planos paralelos e tudo mais, né? E eu peguei e falei, daí eu escutando o podcast, muito interessante por sinal, e ele falava assim no podcast, que existe realmente uma força maior, que existe uma consciência maior, e que assim, e ele falando que existe uma outra versão sua, e era bem interessante que até naquele livro Sete Fala, a Vitalidade da Alma, ele diz que existe uma outra versão sua que já conquistou tudo aquilo que você quer. Então você pode entrar em contato com ela, com essa versão. E daí eu peguei e fiquei escutando o vídeo falando assim, olha, tem um outro ser seu que está em uma outra dimensão que já passou por tudo isso que você está passando. Então é esse ser, daí ele fala assim, uns vão falar que é uma outra versão sua, outros vão falar que é um anjo da guarda, outros vão falar que é um guia, outros vão falar que uma ajuda divina, tudo mais. Ele pegou e falando ali, né, esse cientista, mas é uma outra versão sua que já chegou, é como se fosse, já tivesse tido aquela iluminação, pode-se dizer. Então ele vai estar te ajudando. Então é ele que vai estar fazendo tudo aquilo porque ele já passou por tudo isso que você está passando. E eu fiquei, sabe, escutando esse vídeo, esse podcast, na verdade. Ele é um cientista, tanto que ele falava ali uns termos, não tem nada de religião, nem nada, mas só que eu achei tão interessante, porque a maneira que ele falava assim, não, realmente, tudo isso daqui é realmente um holograma, isso daqui realmente é um maia, isso daqui nada é real, isso daqui realmente tudo é mental. Então realmente, como diz ali o livro 7 fala, que realmente tem uma outra versão sua que já chegou naquilo onde que você quer chegar. Então dele falava, e essa versão sua que vai te ajudar em tudo. Dele dizendo assim, ao mesmo tempo que tem uma outra versão sua que está no futuro, que não quer que você chegue. E daí é bem interessante que eu estava assistindo o vídeo, eu comecei a casar as coisas ali que a gente vem estudando. Que realmente tem como se fosse uma outra versão nossa, que está ainda muito inferiorizada, que não quer que a gente alcance aquilo, alcance aquela iluminação. Porque como se fosse essa versão nossa, ainda está na ignorância. Daí a gente para olhar esse mundo de Maia aqui, e a gente vê situações, quantas, tipo assim, dessas pessoas que estão na ignorância, que não estão, tipo, obsidiando uma versão dela que já está naquela condição que
tá naquela expansão de consciência, querendo chegar na iluminação, e realmente entendendo quem elas são, que nós somos seres divinos, nós somos seres de luz, nós fomos colapsados pelo todo, nós somos partículas do todo, todo mora dentro de nós, nós somos centelhas divinas. Então eu fiquei assim, esse vídeo foi tão legal. E hoje, como eu tô de folga, eu tirei o dia. Eu tô assim, o dia só pra mim, pra minha centelha divina. E interessante que eu tava vendo alguns videozinhos e eu falei assim, nossa, eu pensando, né, nossa, que vontade de comer uma comida brasileira. E tem uma churrascaria famosa aqui na Irlanda, mas sério que você come carne? Eu falei, gente, eu gosto da churrascaria só por causa dos acompanhamentos, nem é por causa da carne. Porque carne, quando eu como, um pedaço já tá mais do que satisfeito. Eu gosto do acompanhamento, eu gosto de pegar saladas, maionese, o arroz, tipo feijão. Então, eu gosto do acompanhamento e não em si a carne. Até porque o meu pai... nós viemos de uma... Assim, meu pai era filho de pessoas do sítio, do campo. Então, assim, e quando nós éramos crianças, passamos por uma situação bem simples, de pobreza mesmo. Então, não tinha muito aquele luxo de comer carne sempre. Então, era muito legumes. Então, meus pais faziam muito legumes pra gente. Então, a gente se acostumou a comer muito legumes. Não que a gente não comia carne, comia, mas só que a gente acostumou tanto a comer legumes que, pra mim, um prato de salada, legumes, tá perfeito. E daí eu tava assim, sabe, vendo um videozinho de uma churrascaria aqui, daí eu falei, nossa, que vontade de ir nessa churrascaria. Eu acho que eu vou falar pro Alan me levar lá no meu aniversário, porque o aniversário já tá chegando. E eu vou falar pra ele que no meu aniversário eu quero ir lá, porque eu quero comer, tipo, um arrozinho, um feijãozinho, eu quero uma maionese, eu quero, tipo, uma linguicinha, uma batata. Eu quero isso, porque eu gosto tanto, né? Eu falei, nossa, que vontade que deu. Também uma questão de uma saudade do Brasil, né? E eu pensando, daí a minha centelha só falou, Érica, você tem tudo isso em casa. Vá lá e faça pra você, faça você hoje, não fique passando vontade. Daí depois veio uma outra, sabe, veio uma intuição. Érica, isso também é um sinal de não merecimento. Você é merecedora disso, você está com vontade, vá lá, faça e coma. Prepare essa comida que você tanto quer comer, que você está desejando, que te traz um aconchego maior, que você lembra do teu país. Então vá lá e faça, você é merecedora. Se sinta merecedora fazendo isso. Eu peguei, e era bem cedinho, tá, gente? Eu acho que era tipo 8 horas da manhã aqui. Eu falei, olha, centelha, é verdade, eu sou merecedora. Por que eu vou ficar passando vontade até meu aniversário em setembro? Não, filho, eu tenho tudo isso aqui em casa. Eu vou cozinhar um feijão. Eu tenho essa toscana aqui que eu acostumei o meu gordinho, chamo ele de gordinho, o meu namorado, gente. Daí eu acostumei o gordinho e ele ama a linguiça toscana. Eu tenho essa linguiça toscana congelada, eu tenho feijão que é só cozinhar, eu tenho arroz, tenho batata, tenho tudo. Gente, por que eu tô sofrendo? Por que eu não tô... Por que eu não vou fazer? Eu sou merecedora disso. Daí eu comecei, tipo, eu não me preparei ainda, tá no preparo ali, tipo, feijão de molho, cozinha batata pra fazer a salada e tudo mais. Eu falei assim, gente, eu sou merecedora. E daí naquilo veio aquela intuição que hoje eu tirei o dia, gente. Eu falei, tô sendo repetitiva aqui. Hoje eu tirei o dia pra mim, sabe? Pra mim, pra minha centelha divina, só pra nós duas que nós estamos sozinhas aqui, hoje... Eu falei assim, centelha, hoje é só o nosso dia. Nem a televisão, acho que a televisão eu liguei assim, tipo, não quis, pra mim eu nem sinto falta de TV também. Eu peguei e fiquei assim com a minha centelha, tudo conversando. Eu falei, centelha, faz tanto tempo que eu não sinto, que eu não tô assim com você. E é tão interessante, gente, é tão bom você estar com a tua companhia. Eu lembro que uma vez me falaram, se você, quando você ama a tua companhia, você se sente bem com a tua companhia, você não aceita qualquer um mais perto de você.
E isso também eu vejo que é uma questão do merecimento, de você, do merecimento, do se amar. Porque você se ama tanto que você não permite mais qualquer pessoa perto de você. Você não permite mais que qualquer um faça parte desses seus momentos, que tire a tua paz também. Então eu gosto tanto da minha companhia. Eu amo tanto estar comigo mesma, estar conversando com a minha centelha divina, estar preparando comida, estar conversando com a minha centelha divina, estar aqui com vocês fazendo vídeo. Eu amo tanto isso. Eu vejo que isso é tão gostoso, é tão importante para mim, que eu entendi algo, que quando a gente se ama verdadeiramente, o universo entende isso, o universo vai fazer de tudo para trazer situações para você se amar cada vez mais. E eu já falei, eu acho que isso uma vez aqui no canal, num dos vídeos, que toda vez que chega um cliente lá na loja, compra uma joia e tudo mais, eu pergunto, é presente ou é pra você? Ela fala, não, é pra mim. Então é um presente pra você, porque é você em primeiro lugar. E daí os clientes, tipo assim, eu dou essas respostas, eu falo assim, nossa, é verdade. Eu falei assim, você sempre em primeiro lugar. Daí eu começo a ajudar as clientes na escolha das joias, as pedras, e tudo mais. E daí eu sempre coloco para presente as joias. Daí as pessoas, às vezes os clientes já até perguntam ali, não precisa não, é para mim. Eu falei, por ser para você mesmo que eu vou pôr para presente, porque você é a pessoa mais importante da tua vida. É por isso que eu vou pôr para presente. Somente alguns outros casos, quando é turistas de fora, então às vezes não dá para pôr na caixinha, porque vai ocupar espaço na malha e tudo mais, que daí eu coloco num saquinho, mas um saquinho bonitinho, com todo dentro, com cheirinho, todo delicadinho, para que fica mais fácil para levar até a joia, o presente. Mas assim, é isso que eu entendi também, que o universo, a nossa centelha divina, que o todo quer sempre nos passar. Nós somos as pessoas mais importantes das nossas vidas. Érica, mas eu tenho, é o meu marido, é minha esposa, é meu filho, é minha filha. Ok, mas um dia os seus filhos vão se casar, ou vão se mudar, ou vão ter a família deles, e eles vão. E é você que vai estar aqui. Então, ame a tua companhia. Gente, eu amo a minha companhia. E hoje eu tô com a melhor companhia do mundo, que é a minha centelha divina. Eu tava até, tipo, eu fiquei de manhã, fiquei um tempão sentado no sol, e eu conversando com a minha centelha. E é interessante que esse vídeo que eu vi desse cientista, ele falava assim, sempre tente se manter sempre no neutro, na neutralidade. Só veja os pensamentos vir, não participe dos pensamentos. E quando vem um pensamento que você não quer, como diz o professor Hélio Couto, cancela, porque para não alimentar aqueles pensamentos, para não alimentar aquilo que veio até você. Eu falei isso para uma amiga, eu falei assim, olha, que ela tava mal. Eu falei assim, 99% daquilo que você pensa e você sente nunca é nosso. Porque a gente a gente tá atraindo, a gente tá sentindo energia a todo momento. Então, às vezes você sente uma energia, tipo, de tristeza, disso, aquilo, aquele outro, não é seu. Então, não fique alimentando aquela energia que não é sua. Do mesmo jeito que veio, deixa embora. É como se fosse a nuvem, sabe? Do mesmo jeito que a nuvem veio, você fica olhando que o vento vai levando ela embora. Então, pensamentos é assim. Não fique participando daqueles pensamentos que você não quer. Fique na tua presença. E eu amo, gente, eu amo estar na minha presença, eu amo estar comigo mesmo. Eu não deixo qualquer um mais entrar na minha vida assim. Lógico, eu converso com muitas pessoas, mas para participar do meu cotidiano, visitar a minha casa, pouquíssimos, porque a minha casa é um templo sagrado. Então eu cuido muito, principalmente aqui do meu ateliê. Eu tava até falando pro meu namorado, eu falei assim, Alan,
eu preciso comprar um outro móvel aqui para me pôr essas caixas de joias, porque não cabe lá na loja, então eu tenho que deixar aqui, e tá dentro de outras caixas, não tá organizado, eu não tô gostando. Então daí eu fico olhando assim, sabe, para organizar sempre a casa, eu colocar detalhezinhos, porque eu sou virginiana. E como todo boa virginiana, eu gosto dos detalhes, eu gosto do bonito, eu gosto do cheiro, eu gosto da limpeza. E o meu namorado é escorpião, então ele não tá nem aí pra nada disso. E ao mesmo tempo, a família dele, os amigos dele fala que eu e ele a gente se dá muito bem, porque ele é mais teimoso e eu sou mais tranquila. Eu aprendi, na verdade, a ser mais tranquila, porque eu não era assim. Eu era uma pessoa extremamente estressada, extremamente briguenta, extremamente mal-humorada. Tava falando mal, reclamando todo momento, toda hora. Mas aí eu senti que aquilo tava me prejudicando. Eu me sentia cansada. Então o que que eu faço? Eu agradeço o dia inteiro. Então eu fico agradecendo. Quando vem alguma coisa eu começo a reclamar. Eita, Érica, para, vamos parar. E é interessante que meu namorado não reclama. Ele não gosta de reclamar. Ele é teimoso, mas não é reclamão. Então ele vem conversar comigo assim, daí eu falo, meu amor, e daí eu falo, my love. Então, daí eu começo a falar pra ele assim, é assim, assim, assado. Ele, não, Erika, que não sei o que. Daí aconteceu uma situação lá na Espanha, quando a gente tava lá. Daí, tipo, ele viu que eu fiquei, que ele fez o errado, né? Que deu consequências ali. Eu só fiquei quieta, olhando. Daí depois que passou tudo, sentou, resolveu tudo, eu olhei pra ele assim, daí eu falei. Daí eu escrevi no Google Tradutor pra deixar bem carinhoso e dei pra ele o celular pra ele ler. Daí eu peguei e falei pra ele, Alan, quando você vê que tá nervoso, você se estressou, daí que você tem que ficar calmo. Naquele momento de estresse, daí que você tem que ficar calmo. Porque se você tá estressado, você não resolve. Eu falei pra ele, porque a gente perdeu o avião, tivemos que comprar outra passagem. Eu falei, Alan, mas não tinha Érica ali na passagem. Tinha, Alan, eu só mostrei pra ele. Aqui, ó, C34, a gente tava no C33. Naquele momento você tinha que olhar de novo a passagem, fazer perguntas e a gente não tinha perdido o avião, não tinha gastado mais. Ele ficou quieto assim, ele, Érica, nessa situação você é melhor do que eu, então você vai começar a resolver isso. Não, eu resolvo, mas só que você também tem que ficar calmo, você também que tem que ficar mais tranquilo. Não adianta você entrar em desespero, não adianta você se estressar. Nos momentos de maior pressão, eu acho que naquele momento que você tem que estar mais calmo, para você tomar decisões muito calmo, muito tranquilo. E eu falei pra ele e eu pego isso pra mim. E hoje eu, sozinha na minha companhia, muito desses videozinhos começou a vir pra mim. E eu falei assim, gente, eu vou dividir isso pra mim, pros seres quânticos que estão no meu canal. Para eles verem como que é importante a própria companhia deles, para eles saberem como que é importante eles estarem com ele mesmo. Gente, se você não ama a tua companhia, se você não se ama, você abre a porta para qualquer caca entrar. Então se ame a tua companhia, porque naquilo você fica mais criteriosa, você tem critérios, você não deixa qualquer um entrar. Então ame a tua companhia, ame você estar com você mesmo, tua centelha divina, se permita, que nem eu tava, eu queria estar, falei assim, Érica, vai lá e faça, você é merecedora, nós somos merecedores de tudo, nós somos merecedores de toda a abundância financeira desse universo, toda a abundância em todas as áreas da vida. Só que por quê? E essas crenças que tem na nossa cabeça que a gente não se acha merecedor? Olha uma das crenças que eu peguei hoje. Gente, que bobeira, né? Que bobeira. Era só ir lá e fazer, e eu fiquei nessa, eu falei, que bobeira. E é tão interessante que quanto mais anos, mais tempo que passa da ressonância harmônica, mais eu vejo que a ressonância harmônica vai ficando forte, mais eu vejo que a ressonância harmônica vem limpando. Só que você também tem que se permitir, você tem que permitir que a ressonância harmônica entre, pegar o ego e falar, olha, go away,
Você não é bem-vindo aqui não, pode ir embora que agora quem toma conta aqui é a minha centelha divina. Muito obrigada por todo o trabalho, eu sou grata, mas você pode ir. Então, quando você vai entendendo isso, você vai entendendo da questão que você é merecedor de tudo, você vai entendendo muita coisa. E é isso que o professor Hélio Couto bate ali na tecla. Se sinta merecedor, você é merecedor, nós somos centelhas divinas, nós somos seres divinos, nós somos deuses. E Deus é merecedor de tudo. Por que você não está não tá se permitindo? Nós somos deuses. Então, hoje eu aprendi isso conversando com a minha centelha divina e aqui conversando com vocês. Então, se permita. Se você é merecedor de tudo, você é merecedor de toda a abundância em todas as áreas da vida. Então, se permita, centelha divina, se permita, tá bom? Gratidão por mais esse vídeo, gratidão por vocês estarem aqui e namastê!